Oi pessoal, então, vou começar hoje, né, os vídeos da parte de revisão da disciplina de Cálculo N2, mais especificamente da parte de técnica de integração. Não vou me alongar muito na parte teórica, então quem tiver muita dúvida na parte teórica, tenta dar uma lida ou me pergunta que eu posso mandar um vídeo mais teórico. O intuito aqui vai ser resolver questões de listas que tem lá no meu site, que eu vou dizer a vocês quais são essas listas, né? Só para situar um pouco, a definição de integral indefinida, né, integral de uma função f, é uma função f maiúscula mais uma constante, onde essa f maiúscula é uma primitiva da função f. O que é uma primitiva? Uma primitiva é uma função que, quando eu derivo, eu volto para a função inicial. Então, por exemplo, se eu estou com a função, um exemplo simples, integral de x ao cubo, certo? A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4 mais uma constante. Por quê? Se eu derivo x à quarta sobre 4, isso dá 4x ao cubo. A derivada de x à quarta sobre 4 é 4x ao cubo sobre 4, que dá x ao cubo. Então, quando eu derivo o resultado, eu retorno a função que está aqui na minha integral. Então, por exemplo, integral de cosseno é o seno mais uma constante, porque quando eu derivo o seno, dá justamente o cosseno. Isso aqui é uma ótima forma de você verificar se sua integral está certa ou não. Bom, a gente tem algumas propriedades, né, de integração que surgem justamente das propriedades de derivação. Então, a gente sabe que, vou botar aqui propriedades. A gente sabe que se eu tenho duas funções f e g, a integral de f mais g é a integral de f mais a integral de g. E a gente sabe que se eu tenho uma constante k vezes a função f, essa constante k pode sair da integral. Então, a integral de k vezes f é k vezes integral de f. Então, essas são as únicas propriedades operacionais que a gente tem para a integração, que vem, aqui vale o sinal de menos também, que vem justamente do fato de que fazer essa integral indefinida é encontrar uma função f grande, de modo que é derivada da f pequena. Tá? Então, vem das propriedades de derivação. Então, vocês sabem que derivar produto de funções não é tão imediato para a derivação, né? Então, a derivada de f vezes g era f' mais fg'. A gente tinha aqui o quociente entre duas funções, a derivada dava f'g menos fg' sobre g ao quadrado. E a gente tinha ainda uma regra de composição, né? Então, a derivada da composta dava a derivada da função de fora vezes a de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, dessas regras de derivação é que surgem as técnicas de integração mais utilizadas, né? Essa aqui, da regra da cadeia, vai fazer surgir a regra de substituição.
E a regra do produto vai fazer surgir a integração por partes. A do quociente, basicamente, pode ser vista como um produto, né? O produto da função f vezes a função 1 sobre g, tá? Bom, então hoje a gente vai focar na regra de substituição, que é a regra que muitas vezes é mais simples, mas é a mais poderosa. Então, a regra de substituição a gente usa ela muito durante os exercícios da disciplina de cálculo. A de partes ela também é muito útil, mas nos exercícios da disciplina, em geral, se você pega um livro de cálculo, vão aparecer muitos exemplos em que você precisa utilizar a regra de substituição. Então, é importante você ter em mente que quando você pega uma integral que você não sabe muito bem o que fazer com ela, a primeira regra que você tenta utilizar é a regra de substituição, por ela ter uma natureza mais simples de ser utilizada, tá? Então, como eu comentei, a regra de substituição ou mudança de variável, vou botar assim, substituição ou mudança de variável, ela vem justamente da regra de composição. Então, se eu estou com uma integral de f aplicada a uma função g vezes f', então, se eu consigo olhar para a minha integral e identificar que é uma composta de uma função vezes a derivada dessa que está dentro, eu vou usar a regra de substituição. Ela diz que se eu faço a substituição, se u é igual a g de x, então essa integral é igual à integral de f de u du. Então, eu saio de uma integral onde eu tenho um produto entre funções, ou uma composição com um produto, e eu chego numa integral um pouco mais simples. Como é que eu chego nisso aqui? Nessa observação é simples. Lembrando que eu preciso que minha função f seja uma função integrável. Então, se ela é uma função integrável, eu consigo obter uma função f grande, tal que f' é justamente a f, né? Uma primitiva. Então, f' é a f. Isso que está aqui nada mais é do que a derivada da composição. Se a derivada Então, se eu faço a substituição g de x igual a u, isso vai se tornar a f pequeno, porque vai ficar f' de u. Deixa eu explicar com mais detalhe aqui. Bom, minhas aulas não vão ser uma coisa muito organizada não, viu, minha gente? É ditado e tal, então se acostuma. Vamos pensar assim, se eu chamo u de g de x, a derivada de u é g' de x, né? U é g de x, então a derivada de u é a derivada de g em relação a x. Então, isso aqui vai ficar integral f' g de x eu chamei de u, e g' de x dx é du. Só que f' é a f pequena. E aí a gente chega. Então, esse método que eu fiz para demonstrar é o método que a gente usa. A gente faz uma escolha de u e aí
as coisas se desenrolam. Então, como eu comentei, para a gente trabalhar essa técnica, eu vou colocar uma lista de exercício, o link, e essa aqui vai ser a questão 2 dessa lista de exercícios, que trata somente de substituição. Tem um exercício antes, que é com regras imediatas, que aí vocês podem, quem não lembra muito, pode pegar para dar uma estudada, tá? Eu vou começar com o item 3, mas aí vocês fiquem... Depois eu volto para a ordem normal. Então, o item 3 é a integral de 3x menos 2 ao cubo. Bom, aqui a gente só tem uma função, né? Assim, na verdade temos duas. Temos a função 3x menos 2 e temos a função que pega alguma coisa e eleva ao cubo. Então, é meio que mais natural a escolha da u, né? Quem vai ser a u nesse caso? A u aqui vai ser justamente 3x menos 2. Então, quando eu faço essa escolha, eu chego que isso é integral de u ao cubo dx. Só que eu não posso ficar com o integral da variável u em relação à variável x. Então, eu preciso fazer essa relação aqui. Se u é 3x menos 2, quem é a derivada de u? A derivada de u vai ser 3 dx. Então, dx é du sobre 3. Isso implica que dx é du dividido por 3. Então, aqui vai ficar integral de u ao cubo vezes du dividido por 3. Como a constante pode sair da integral, isso vai ficar 1/3 da integral de u ao cubo du, que isso vai ficar 1/3 pela primitiva imediata. A integral de u ao cubo é u elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1 mais uma constante, que isso vai ficar u elevado a 4 sobre 3 vezes 4 mais uma constante, só que eu não posso iniciar minha integral na variável x e terminar na variável u, eu tenho que voltar à variável inicial. Então, isso vai dar 3x menos 2 à quarta sobre 12 mais c. Uma coisa que eu falei lá no começo dessa explicação é que dá sempre para a gente conferir se essa integral está certa ou não. Como é que a gente confere? Derivando o resultado. Então, toda vez que você tiver dúvida sobre se está certo ou não, você faz a prova. Qual é a prova? Derivar o resultado. Então, vamos derivar. Basta fazer a função, a primitiva mesmo, porque a derivada de constante dá sempre zero, né? Então, pela regra da cadeia, isso aqui ficaria o quê? 4, 3x menos 2 elevado ao cubo, vezes a derivada de 3x menos 2, que é 3 sobre 12. Então, como 4 vezes 3 dá 12, vai cancelar essas coisas aqui. Vai dar 3x menos 2 ao cubo. Então, quando eu derivo, eu volto para a função inicial, o que identifica que a conta está correta.
Vamos fazer agora a primeira. Eu vou tentar fazer 5 exercícios, acho. Pra não ficar muito longa também. Então, seno de 2x dx. Então, aqui a gente tem que fazer uma escolha, né? Então, a função que tá mais para fora, né? A função f aqui é a função seno. E a função g, que é quem a f tá aplicando, é a função 2x. Então, u vai ser 2x. Se u é 2x, a gente tem que saber du para poder descobrir quem é dx. Du é 2. Isso implica que dx é du dividido por 2. Então, essa integral vai ficar a integral do seno de u du dividido por 2. Isso vai ficar a integral do seno. Então, fica 1/2. Vou tirar a constante da integral do seno de u, que é menos cosseno de u mais uma constante, que, voltando para a variável inicial, é menos cosseno de 2x sobre 2 mais uma constante. Novamente, vamos tirar a prova aqui. Quem é a derivada de menos cosseno de 2x sobre 2? Vai ficar menos derivada do cosseno, que é menos seno, aplicada a 2x, vezes a derivada de 2x, que é 2. Tudo isso sobre 2. Menos com menos dá mais, então dá seno de 2x. Uma observação importante aqui é que dá para generalizar um pouco. Se eu estou com a derivada do seno de uma constante k vezes x, isso dá sempre menos cosseno de kx sobre k mais uma constante c. E se eu estou com a integral do cosseno de kx, isso dá sempre seno, que é a integral do cosseno, aplicada a kx sobre k mais c. A conta para demonstrar essas observações é idêntica ao que a gente fez nesse exercício. A diferença é que você troca o 2 por k, pela constante k. Vamos fazer mais um. Quatro. Vamos fazer a questão 9. Integral de x ao quadrado é elevado a x ao cubo. Bom, aqui aparecem muitas funções, né? Muitas funções. Tem e elevado a x ao cubo, tem x ao quadrado, x ao cubo. E aí você pode olhar e pensar, não sei fazer a escolha, né? Não sei fazer a escolha de quem seria a minha função u. Ou, depois que vocês veem técnicas de integração por partes, muitas vezes as pessoas tentam fazer essa questão por integração por partes. Mas, veja só, o que está acontecendo aqui é que eu estou com uma coisa com essa cara. Eu estou com a exponencial
aplicada a função x ao cubo vezes a função x ao quadrado. Então, se você observar, eu tenho uma relação entre a função x ao cubo e a função x ao quadrado. Então, essa questão dá para a gente fazer por substituição. Uma escolha possível é você chamar u de x ao cubo. Se você chama u de x ao cubo, a derivada é 3x ao quadrado dx. Ou seja, dx é du sobre 3x ao quadrado, certo? Se x for diferente de zero, enfim. Então, como é que fica aqui? Vai ficar integral e elevado a u. Eu vou fazer assim, mas é uma das formas, tá? Dx é du sobre 3x ao quadrado. Então, x ao quadrado cancela com x ao quadrado. 1/3 pode sair da integral. É elevado a u du. A integral da exponencial é ela mesma. Então, isso dá e elevado a x ao cubo sobre 3 mais c. Uma outra forma que eu já vi algumas pessoas fazendo é chamar u de e elevado a x ao cubo. Se você chama u de e elevado a x ao cubo, a derivada vai ficar a própria exponencial aplicada a x ao cubo vezes a derivada do expoente. Então, se você observa dessa forma, como é que a gente reescreve aqui a integral de x ao quadrado, x ao cubo, dx? Se você observar aqui, o que aparece aqui, x ao quadrado é elevado a x, x ao quadrado é elevado a x ao cubo, é basicamente o que está aqui, a menos dessa constante 3. Então, isolando, ó, quem é, nesse caso, x ao quadrado é elevado a x ao cubo dx. Isso é du dividido por 3, não é isso? Então, aqui, isso vai ser a integral de du dividido por 3, que dá u sobre 3 mais c, só que u é elevado a x ao cubo. Acabou. Mais uma vez, a prova. Dessa vez eu vou fazer a prova aqui para ficar tudo no mesmo lugar. A derivada da exponencial, que é ela mesma, aplicada a x ao cubo, vezes a derivada de x ao cubo sobre 3. Então, retorna para coisa inicial. Vou fazer a 15. Bom, novamente. Aqui eu tenho duas escolhas possíveis, caso a pessoa olhe e não consiga identificar de cara. A função x e a função 1 mais 4x ao quadrado. Se eu derivo a função x, derivada de x é 1. Então, eu não consigo reorganizar esse quociente aqui. Então, a escolha ideal aqui é fazer u igual a 1 mais 4x ao quadrado.
Se eu derivo isso, dá o quê? Derivada de 1 é 0. Derivada de 4x ao quadrado é 8x dx. Então, o que aparece aqui em cima, ó, que é o x dx, eu vou isolar aqui. X dx dá du dividido por 8. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso. Apagou. Então, aqui vai ficar 1 integral de 1 sobre, isso eu chamei de u, fica u ao quadrado, e x dx é du dividido por 8. Então, é 1 sobre 8 integral de 1 sobre u ao quadrado du. Só que 1 sobre u ao quadrado du é u elevado a menos 2. Pela regrinha de integral imediata, aqui fica u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 mais c, que dá u elevado a menos 1 sobre menos 1 vezes 8, menos 8. Para ficar mais organizado, isso é menos 1 sobre 8 u mais c, que por sua vez é menos 1 sobre 8 vezes 1 mais 4x ao quadrado mais c. E aí terminou. Aí você pode pensar, vamos fazer a prova? Vamos. Prova. Novamente dá para usar a regra da cadeia, tá? A gente consegue reescrever isso como sendo menos, como estava antes, né? 1 mais 4x ao quadrado elevado a menos 1 sobre 8. Então, como é a derivada? Vai ficar menos derivada do que está aqui, né? Que é menos 1 vezes 1 mais 4x ao quadrado elevado a menos 1, que dá menos 2, vezes a derivada do que está dentro, que é 8x, sobre 8. Então, vai ficar 1 mais 4x ao quadrado elevado a menos 2 vezes x. Reorganizando, está x sobre 1 mais 4x ao quadrado. Para terminar mesmo de hoje, eu vou fazer a questão 19, que é a integral do seno sobre cosseno ao quadrado. Aqui você pode olhar e pensar que tem duas escolhas, né? Ou chamar u de seno, ou chamar u de cosseno. Se eu chamo u de seno, a derivada de u é cosseno. Então, nessa escolha aqui, quando eu for reescrever, isso vai ficar u dx e o cosseno tá aqui. Então, não faz muito sentido fazer essa substituição, porque o que aparece aqui é dx dividido por cosseno ao quadrado, e não dx vezes o cosseno. Então, a escolha ideal aqui é escolher u como cosseno de x. Com isso, a derivada do cosseno é menos seno de x dx.
Então, aqui vai ficar integral. Cosseno ao quadrado é u ao quadrado. E seno de x dx é menos 1 vezes du. A gente chega basicamente no exemplo anterior. A gente viu que a integral de 1 sobre u ao quadrado é menos 1 sobre u. Então, isso vai ficar 1 sobre u mais c, que vai dar 1 sobre o cosseno mais c. Que isso aqui é a secante, né? É a secante. Como prova, vamos fazer. A gente pode, para fazer isso aqui, usar também regra do quociente, nesse caso, né? Que ficaria denominador ao quadrado, derivada do numerador, derivada de 1, que dá 0, vezes o cosseno, menos 1 vezes derivada do cosseno, que é menos seno. Então, isso dá seno sobre cosseno ao quadrado. Pronto. É isso. Então, no próximo vídeo que eu for colocar aqui para vocês, eu vou falar da integração por partes. Se na lista tiver alguma questão dessa parte dessa questão 2, algum item da questão 2, que vocês tentaram fazer e não conseguiram, ou nem tentaram, mas olham assim, acham que é difícil, aí vocês me mandam um e-mail, alguém me manda um e-mail que eu faço um vídeo explicando como faz. E é isso. Na próxima eu falo de integração por partes. E também eu já estou fazendo alguns videozinhos da parte de cálculo N3 mesmo. Então, quem tiver a fim de ir estudando também coisa mais pra frente, me avisa que eu posso enviar também. É isso, estudem, se cuidem e tomara que em breve a gente tenha aula presencial.